Vamos começar no shiur de hoje. Estamos na página 144. Então, nós tínhamos visto outro dia no shiur que simplesmente a Kadosh Baruch Hu fala com cada um de nós tínhamos visto, e que a gente tem que saber ouvir quando a gente fala conosco e ter a confiança suficiente, e que, consequentemente, tudo o que acontece na nossa vida está, na prática, ligado diretamente com quem? Com Hashem. Ok? Lá no livro Ineni Beyadcha cita algo muito lindo, dito pelo sábio Bet Abraham, que é o Rabbi Abraham Ben Weinberger, da dinastia de Slonim. E certa vez ele foi de Jerusalém até Tiberíades, no norte de Israel, para visitar um cunhado que morava ali. A época tratava-se de uma viagem difícil, feita a carroça num caminho pedregoso e longo. Nessa ocasião, ele disse que a empreitada havia valido a pena só pelas palavras que ouviu de seu cunhado. Ou seja, às vezes você encara uma viagem árdua, difícil, etc. Então, pelo menos o que você conquistou, fez o que aconteceu lá, valeu a pena todo o esforço. É isso que se refere aqui. Então, o que disse? Qual que foi a mensagem que ele ouviu? Foram elas: quando fazemos um café, precisamos colocar água quente, certo? Nele, ou seja, ao café você coloca água quente e açúcar. No entanto, se não misturamos tudo com uma colher, ele não terá gosto nem cheiro. E assim é a nossa vida. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas se não tiver estudado esses conceitos de modo que eles penetrem em seu coração, ou seja, como uma colherzinha vai misturando, eles se façam parte de você e os coloquem na prática, eles não terão nem gosto nem cheiro. Na realidade, uma vez ouvi uma frase melhor ainda. Eu acho que o café, você de manhã pega um café quente, certo? Coloca nele leite frio, e o café que é amargo, e ainda coloca o açúcar. Você vê, hein? É um café com leite, nosso, é uma mistura de tudo pouco. O que está acontecendo? Então, explicaram que na prática, isso de por que tomamos isso de manhã cedo? Porque assim o dia vai ter momentos que são quentes, momentos que são frios, momentos que são amargos, como o café, momentos que são doces, como o açúcar. Simplesmente, se a gente mistura tudo isso, fica gostoso. Esse é o dia da gente. O dia da gente tem um pouco de cada coisa de tudo isso. É isso que nós devemos, entre aspas, saber administrar e viver com dignidade cada um desses momentos. Também é uma outra lição interessante do café. E quem toma café sem açúcar? E sem leite? E sem leite? Fica só amargo, amargo e quente. Mas ainda continua valendo a história aqui, com a colherzinha. Então tá bom. Dessa maneira, aquele que estuda emuná. Isso ele falou em relação, que nos contou a história com relação ao estudo da Torá. O estudo da Torá não pode ser algo meramente teórico. Tem que ser que nem o açúcar, misturado, já tem que penetrar. Se alguém vai ver no quinto capítulo do Tânia, traz claramente a importância do estudo da Torá, como ele se transforma em parte de você. Certo? Que muda toda a tua personalidade totalmente. Ele tem, como tem que ser um estudo que ele te influencia, que se torne parte de você. Não é? Eu estudei, é um conhecimento adquirido, mas está você e está o conhecimento. Duas entidades separadas. Ladat, não? Como? Ladat. Mas esse é o conceito que tem que ter no conhecimento, no estudo de Torá. Então, dessa forma, aquele que estuda Emuná, mas não a coloca na prática, ou seja, não tem bitachon em Hashem, Emuná, ele estuda, mas ele sai do shiur e a vida dele está com tsuras e problemas, e ele não aplica tudo isso. Fica no campo teórico. Totalmente. Ou seja, não tem bitachon em Hashem, essa pessoa pode chegar, Chas v'Shalom, a colocar sua vida espiritual em risco. Então, o livro Mantiquia da Ver, onde está trazendo a tradução livre, diz
eu acredito porque falo sobre isso, traz uma história envolvendo o Chazon Ish, que nos ensina esse conceito. O que traz? Qual a história? Um Bahur costumava visitar a casa do Chacham. Um rapaz ia na casa do Rabino. Por volta da década de 1950, na tua juventude, numa viagem que demandava certo esforço naquela época, pois ele morava em Jerusalém e tinha que se deslocar até Bnei Brak. Hoje, em dia de ônibus, leva mais ou menos 1 hora. Imagina naquela época, era um transtorno maior. 1 hora só para chegar. 1 hora só para sair de Jerusalém. E mais meia para entrar em Bnei Brak lá na Coca-Cola. Então, o Chazon Ish lhe falou, às vezes, vemos alguém que cumpre Torá e Mitzvot sendo muito minucioso em todos os seus caminhos. Já tem gente meticulosa. Entretanto, de um dia para o outro, abandona tudo lo aleino. Existem pessoas assim, lamentavelmente. Todos se assustam perguntando o que poderia ter acontecido para que ele agisse assim. Certamente, essa queda interna já ocorria há tempos. Só não se manifestou. Por quê? Muitas vezes, por conta do ambiente, ele tem que manter certas aparências, a família, isso e aquilo. Até que chega uma hora que não consegue viver uma vida, como chama, irreal, uma vida onde ele pensa, sente uma coisa e vive outra. Mas durante todo esse processo de descida, ele não refletiu isso em seus atos, ou seja, se manteve com uma atitude, uma conduta totalmente coerente com o que era anteriormente, certo? Pois continuava a cumprir Torá e Mitzvot. No entanto, essa queda silenciosa se dava há tempos no enfraquecimento de sua emuná em Hashem. O principal momento onde começa tudo a fraquejar é onde? Na fé. Quando você fraqueja na tua fé, o resto vai junto. Quando a pessoa não tem a fé em Hashem, ele não fortalece sua fé em Hashem, esse é o primeiro momento. Então, ele só se segurou externamente pela influência que sofria do ambiente que o cercava. Isso foi até o ponto em que não conseguiu resistir e caiu até mesmo diante dos olhos das pessoas. Porque ele já está, Deus já não interessa, e as pessoas, é uma consequência. Que as pessoas muitas vezes vivem como chama, uma vida de aparências. Para o que os outros vão dizer, os outros vão falar. Tem muitas pessoas, por exemplo, a famosa história, que se preocupam com o que o rabino vai falar, ou o que os vizinhos vão falar. Então ele mantém uma vida de conduta externa, porque é pelo que os outros vão falar. Tem muitas vezes isso acontece. Muitas pessoas, puxa, o rabino vai me ver, não. Deus está te vendo, só que você não percebe. Você já não... Pois já faz tempo deixou de se preocupar com o que Hashem está pensando. Agora só sobrou o rabino e a sociedade. Até que você percebe que também não adianta viver de aparências para o rabino e para a sociedade. Depois de ouvir... Dentro de casa, o rabino também vem. Depois de ouvir isso, o rapaz ficou pensativo. Durante todo o caminho de volta para casa, será que o Chazon Ish disse tudo aquilo para mim? Ele se indagava. Assim, procurou um amigo a quem relatou a conversa que teve com o Jajam e sua desconfiança de que suas palavras tivessem sido dirigidas a ele próprio. Volta-te ao Chazon Ish e pergunte o porquê dele ter dito tudo aquilo. Se você tem uma dúvida, você conversou com o rabino e o rabino te falou isso, peraí, rabino, por que você me falou tudo isso? Simples. Assim foi o conselho do amigo. E assim ele fez. Mas estranhou quando percebeu que o Chazon Ish o recebeu como se já o esperasse. Já como dizendo, você veio, justo estava te esperando. Então, vou explicar o que quis dizer em sua última visita. A fé é um conceito importantíssimo sobre o qual devemos sempre nos fortalecer, sem medir nosso empenho nisso.
Se uma pessoa não se fortificar na fé em que foi educada e se desenvolver, ou seja, não somente tem que se manter, tem que se desenvolver, ela vai se deteriorando. E depois, se cair, quem a salvará? Ou seja, a pessoa ele vai decaindo devagarinho. Nós vemos isso muitas vezes. Qual a manifestação de fé? Uma das manifestações importantes de fé. Estou acordando alguém? Acordar de manhã e agradecer. Não, acordar de manhã é o que precisa acontecer aqui. Será todo dia tomar tiro? Talvez rezar. Ok. Que seria conversar com Deus. Interessante, nossos sábios dizem que tefilá velo kavaná, que guf velo neshama. Uma tefilá sem kavaná, sem intenção, é como um corpo sem alma. É algo morto. Porque ele não está se conectando com Hashem, não está falando com Hashem, não está tendo essa conexão. Se eu quiser falar com É? tem uma música. Tá bom. Se eu Então, quiser quem não falar se com fortalece, desce. Por isso diz que é como andar de bicicleta. Não adianta ficar se equilibrando. Ou você pedala ou você cai. Por isso, todos somos obrigados a nos fortalecer em nossa fé. Dessa forma, temos a segurança de nosso judaísmo. A pessoa tem que se fortalecer na fé, tem que trabalhar isso constantemente. E é só observando a mão divina da Hashem que se consegue isso. Ou seja, observar como que, puxa, puxa, como a coisa aconteceu, puxa, Deus fez a coisa certa. A gente observar e tentar prestar atenção aos como se, pequenos sinais que a vida vai nos dando de como a Hashem está presente. Ou, aliás, como a Hashem vai nos dando no decorrer da vida. Só que muita gente não quer enxergar. Você não sabe, justamente aconteceu aquilo. Sabe? Não é justamente. Você tem que trabalhar certo isso. o cara do... Então, justamente, conseguimos isso como colocando em prática a sua emuná. E que é emuná? Emuná hushit, tangível, na prática. Isso que diz o Hazon Ish. Então, trata-se, portanto, de um seguro de vida espiritual, ou de conseguir ver Hashem em tudo. Ver Hashem em tudo não é tão fácil. A gente tem que ter esse treinamento de enxergar a mão de Deus presente. Por outro lado, tem aqueles que dizem, só não enxerga Deus na vida quem não quer. Ele está presente. Só que às vezes ele está com os óculos como chama? Embaçados e não conseguimos enxergar. Então, na realidade, nós devemos simplesmente, em todo momento fortalecer nossa emuná na Hashem, nos esforçar a trabalhar para fortalecer nossa emuná na Hashem. No Talmud, no Tratado de Berachot, está escrito que Rav Huna, aquela famosa história que eu costumo contar sempre de Rav Huna, com vinho. Então, quando eu vi 5B, falei, puxa, muito com... Está escrito que Rav Huna teve, de um dia para o outro, 400 barris de vinho transformados em vinagre, causando-lhe enorme perda financeira. Ele se dirigiu aos Chachamim perguntando o porquê de tudo aquilo. E eles disseram a Rav Huna para que refletisse sobre seus atos e emendaram: deve haver algo que você tenha feito. Se você não teve a brachá de Hashem, é porque em algum lugar você pisou na bola. Escorregou. Escorregou. Tá bom. Rav Huna falou: sou suspeito aos olhos de vocês? E eles responderam: e você está suspeitando de quem mandou isso? Ou seja, se você diz, puxa, será que você acha que eu mereço que isso aconteça comigo? Então você está achando que a gente se enganou? Quem está pior, você suspeitando de mim ou você que não está confiando na Hashem? Assim, Rav Huna examinou seus atos e percebeu que ele não estava sendo justo com os arrendatários de suas terras.
Ele mudou o seu comportamento após o que sua perda foi revertida. E o Talmud apresenta duas ideias. A de que o vinagre voltou a ser vinho ou que o valor do vinagre subiu superando o do vinho. Prática que diz aqui. Se esse incidente tivesse ocorrido na fábrica de alguém, talvez ele colocasse a culpa na umidade, no armazenamento inadequado, nas uvas, em contaminação de terceiros. Sempre ia conseguir o quê? Uma desculpa. Uma desculpa. Endossar a culpa para alguma causa externa. Isso é um fato. No entanto, Rabuna entendeu que aquilo vinha dos céus. Ele tinha claro. Se não está dando certo, porque talvez não é para acontecer. Agora, se não está dando, se não é para acontecer, por quê? Talvez, então, na prática, Hashem não se engana. Então, culpa de Hashem não é. Então, de quem é a culpa? É minha. Eu não estou merecendo aquela brachá. Eu não estou merecendo aquele sucesso, aquele êxito, enfim. Então, Rabuna entendeu que aquilo vinha dos céus. E os outros aconselharam a refletir sobre seus atos. É assim que o Yehudi tem de enxergar as coisas que lhe acontecem. Nesta vida, ou seja, na prática, você tem que saber olhar assim. Ou seja, ir até a fonte de tudo, que é a Kadosh Baruch Hu. É isso que diz Hazonish. A pessoa tem que saber ir até onde tudo se origina, onde tudo começa. Em Hashem. Se a gente olha o que Hashem nos manda, e a gente sabe que estamos fazendo por merecer o melhor, ou estamos fazendo o melhor por merecer, então Hashem não vai ser injusto. Simples. Agora, se você se esquece que Hashem que está no comando, e você não vai perceber isto, o que vai acontecer? Você está decaindo. Você esqueceu a regra básica. É Deus que está no comando. Surge uma pergunta, então continua Chacham falando para o jovem, como chegamos até essa emuná Hushit? Como chegamos até essa emuná na prática? Como desenvolvemos esta fé, esta confiança na Hashem? Se precisamos, por exemplo, de sapatos novos, devemos ir até um dos cantos de nossa casa e suplicarmos a Hashem Ribono Shel Olam. Veja que meus sapatos estão rasgados e preciso de novos. Por favor, me proporcione o dinheiro para que eu compre outros. Certo? Ou seja, estou pedindo para Hashem e trazendo para ele a situação. E assim deve ser em tudo o que alguém necessita, quando se trata de saúde e de qualquer outra situação. Dirigindo-se dessa forma a Hashem, o sujeito se acostumará a sentir que Borei Olam está com ele e lhe fornece tudo o que precisa. É verdade, eu posso ir e pedir, Flávio, me empresta um dinheiro que preciso comprar os sapatos. Só que eu estou achando que quem está me emprestando é Flávio. Esqueci de Hashem. Flávio pode ser um canal, um intermediário. Ok? E de qualquer jeito, você já me decepcionou. Eu deveria ter perguntado quanto o senhor precisa. Senão, desculpa, eu não vou lhe emprestar, eu vou lhe dar. Aí ele é seu canal, né? Pensa que sabe e não sabe. Aí ele é seu canal, né? Soné matanot ichie, diz o Talmud. Aquele que odeia os presentes, ele viverá. Você tem que ficar esperando presentes. Uma pergunta, por que especificamente ele colocou rezar no canto? Esse canto tem algum significado específico? Um lugar de concentração, de um preparo, entendeu? Eu vou no canto rezar, entendeu? Posso rezar aqui mesmo. É um sentido de... Agora, a pessoa também tem que saber que tem uma sazonalidade no trabalho. Tem dias melhores e dias piores também.
Isso sim, se não, a queda não for assim abrupta e tudo, que só tá tudo dando errado, existe também, mas tem também picos e Às valores. vezes sim, às vezes sim, não necessariamente. Um dia é melhor, outro é pior. Mas tem gente que um dia é bom e outro dia é melhor e outra é melhor ainda. Sim, e outra que é o contrário. Tem, é a vida é um ciclo. Deus criou o mundo dessa maneira. Nós temos, não se preocupa, depois do verão vem o outono e o inverno, mas depois volta a primavera e o verão, não se preocupa. Faz parte. 51 minutos. É? 51 minutos hoje. Para onde? De Jerusalém para Bnei Brak. Então, na prática, Tá bom. eles perceberão, então, na prática, que tudo que Hashem lhe fornece tudo o que precisa. Consequentemente, ele adquire emuná hushit, conclui o Hazon Ish. Ou seja, com o quê? Com hábito, a prática, um treinamento. Creio que nós já tínhamos estudado bastante quando estudamos o primeiro volume. Sem misturar conceitos de emuná, como açúcar no café, não se tem nada. Se você mantém a emuná como uma teoria, não mistura com o teu dia a dia, não coloca ele na prática, você não vai evoluir, você não vai sair do lugar, você não vai conseguir transformar isso em atitude. E a queda é inevitável, porque isso faz parte da vida. Por quê? Porque o mundo normal, vamos dizer, normal me refiro ao mundo material, mundano, onde aparentemente tudo é uma sequência de fatos naturais, ele vai te envolvendo e te seduzindo de alguma maneira, porque faz parte. Então, não devemos justificar o que nos ocorre dizendo que são obras do acaso, da idade, da coincidência, do corpo. Tudo, absolutamente tudo, vem de Hashem. Então, na prática, isso acontece conosco. Então, na prática, cada um de nós devemos treinar, desenvolver a nossa emuná constantemente. E do mesmo jeito que acabamos de tomar café, certo? E ontem jantamos, e almoçamos, e tomamos café, e assim por diante todos os dias. Ou seja, diariamente nos alimentamos, fisicamente, devemos alimentar a nossa fé diariamente. Devemos alimentar a nossa neshama com o estudo de Torá, mas especificamente a nossa fé também. Por isso que é importante, quando a gente estuda conceitos de emuná, bitachon, constantemente, para quê? Para fortalecer. Precisamos manter ela sempre bem saudável, como se diz, para ela não fraquejar. Do mesmo jeito que cuidamos de alimentar nosso corpo, devemos alimentar nossa alma e também a nossa fé. Ok? Ele vai trazer agora uma série de sequências diferentes de como a gente evita eventualmente de cair e como aumentamos para crescer, mas não quero começar agora, já estamos quase no horário, falta pouquinho, mas então, para não parar no meio, vamos continuar, se Deus quiser, na quarta-feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia.